Olá, nesse vídeo nós vamos bater um papo, porque nós vamos analisar rapidamente o nosso comportamento. E dentro dessa ideia nós vamos falar de algo muito importante, a tão mencionada, direta ou indiretamente, mudança. Então, para a gente poder falar da mudança, não vamos fazer isso de modo aleatório. Eu vou tomar a liberdade de tirar uma cola aqui e trazer do dicionário alguns significados de mudança. O que é mudança? De acordo com Aurélio, substantivo feminino, mudança, troca de um lugar, país, região, residência, para outro. Segundo significado, transferência de móveis, objetos para novo local. Substituição, troca. Transformação decorrente de certos fenômenos, estações do ano, clima, etc. Outro significado, modificação do estado de algo. Substantivo comum, família ou pessoa que se muda. Na engenharia mecânica, engrenagem que nos veículos automotores permite a troca de marcha e velocidade, caixa de câmbio. A origem etimológica da palavra vem do radical mudar mais o sufixo ança. Então, em todos esses significados, a palavra mudança, ela tem a ideia de troca. E por nós cidadãos brasileiros, em relação ao nosso país, nós estamos sempre nas nossas reclamações clamando por mudanças. E esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele vai esbarrar também em outros assuntos que vão merecer especial atenção. Porque a mudança do nosso país, ela depende de vários fatores, mas um fator é fundamental. Antes de ir direto a esse assunto, eu vou dar um pequeno exemplo. Um exemplo esdrúxulo, mas que, dada a sua visão grosseira, ela vai fundamentar muito bem a ideia. Digamos que você tenha o tão simpático Fusquinha e de uma hora para outra você tem o desejo de ter uma Ferrari. Tudo bem. Você então pega esse Fusquinha, pinta ele de vermelho, tal qual é a Ferrari, bota o escudo tão famoso desse veículo e vamos dizer que você acredite que houve a mudança, que você transformou o seu Fusquinha numa Ferrari. Agora vamos aos fatos. O fato de você ter trocado a cor para vermelho e ter colocado um símbolo marcando uma mudança de nomenclatura no veículo, fez com que, de fato, na prática, toda a estrutura física do carro se passasse da mecânica de um Fusca para a mecânica igual à da Ferrari? Será que houve? Um outro ponto, vamos fazer um raciocínio inverso. Digamos que você tem a Ferrari fisicamente falando, mas por uma ideia louca da sua parte, você retirou o motor da Ferrari e colocou o motor do nosso simpático Fusquinha. Continua sendo uma Ferrari?
Bom, se a gente for analisar a estrutura física, ela externamente, com todos os aparatos que ela tem, externa e internamente, a exceção do motor, ela vai continuar sendo uma Ferrari. Mas se a gente for olhar do ponto de vista do seu potencial, que após a mudança de motor, ele vai passar a atender às características do novo motor, se isso fosse possível, através do seu desempenho e do potencial que ela vai passar a ter, ela não poderia ser chamada de Ferrari. A analogia não pode ser comparada à primeira analogia, porque no primeiro caso a gente pintou o Fusquinha, o simpático Fusquinha, e colocou o escudo da Ferrari. Mas isso não torna o Fusquinha uma Ferrari. Da mesma maneira é o nosso país. Nós nos habituamos, por força da ação do Estado e dos políticos que manipulam esse Estado e as elites, nos acostumamos com a ideia de agir de forma análoga ao exemplo grosseiro do Fusca. Nós acreditamos que só pela formulação de leis e a criação de órgãos que pseudo agem, nós acreditamos, nós nos acostumamos a crer que a mudança foi feita a partir dali. Mas se lembra da ideia inicial? Recapitulando a ideia inicial, eu pontuei que vários fatores são necessários para a mudança de um país, coisa que nós queremos, mas uma era fundamental. E que mudança é essa? Essa mudança que é fundamental é a nossa mudança, pois todo o país e a sua estrutura constituída economicamente e politicamente, toda essa estrutura, a maneira com a qual ela funciona, é um reflexo de todos nós, tanto dos acomodados, conformados, que acham muito natural tudo o que acontece, porque esses acomodados e acostumados, eles seguem a filosofia do Zeca Pagodinho. E que filosofia é essa? É a filosofia do deixa a vida me levar. Então, você deixando a sua vida te levar, você vai ficar sujeito a todas as manobras que vão acabar interferindo na sua vida. E até mesmo se você não esquenta a cabeça com nada e é festeiro, a sua vida de festa e de curtição, de trabalhar para curtir e mais nada, essa sua rotina também vai ser influenciada, porque a cerveja vai ficar mais cara, ou dependendo se a situação ficar grave, ela vai até faltar. Como a coisa, no exemplo do café, na época do governo, na época ainda do governo Sarney, muitos produtos sumiram das prateleiras, incluindo o café. E a maioria de nós pobres, a maioria maçante, foi obrigada a tomar uma porcaria chamada de cevada, que em nada lembra o café, correto? Então isso pode acontecer com esses que são acomodados, que seguem a filosofia do deixa a vida me levar. Da mesma maneira, existem os rebelados, né? Mas não adianta você ser rebelado se você de nada faz para tentar inferir uma mudança no contexto, mesmo que essa mudança signifique apenas criar ou estabelecer uma rotina de debates. Mesmo que seja isso, aí a mudança já está feita, porque nós estaremos abrindo caminhos no imediato momento, estaremos abrindo um caminho, um canal para os que vêm depois de nós. Então, se nós criarmos um ambiente de consciência e de
participação, de acompanhamento das coisas que ocorrem, e nós inferirmos no seio da nossa população o hábito de questionar, de não se conformar e de procurar reagir a todas as ações deliberadas que vêm do Estado e das elites que controlam o Estado, aí nós já estaremos fazendo a diferença. E para mudar o Brasil, aí está o fator principal. Nós temos que começar a mudar a nós mesmos. Como eu disse no vídeo anterior, é preciso que nós mudemos a nossa forma de olhar o outro e de olhar as situações e o nosso modo de tratar o outro e de lidar com as situações. Fazendo isso, nós estaremos realmente corroborando para que hajam mudanças. E é isso que o país precisa. A mudança, ela não vai se fazer do jeito que é disseminado pela mídia e do jeito que o nosso senso comum absorve da mídia e entende. E o que o nosso senso comum atual entende? Que as mudanças são feitas apenas pelo ato cívico de votar de 4 em 4 anos. Você vai lá, vota, escolhe o melhor candidato e deixa totalmente na mão desses candidatos que foram eleitos todas as decisões do Brasil. Maliciosamente, há sites, inclusive de elementos, de indivíduos da justiça, que pregam a naturalidade da democracia representativa. O que é isso? Democracia representativa é uma democracia indireta. É exatamente essa que a gente vive, que forçosamente o Estado, as elites dominantes, através dos políticos, nos adestraram a aceitar como natural, e na realidade não é. Mesmo que seja impossível uma democracia direta, essa democracia que é praticada, ela é totalmente errada, porque você, como cidadão, você teria que ser consultado toda vez que uma mudança muito importante, ou que não fosse tão importante, fosse tomada para ser aplicada. E, no entanto, você que está aí não é, e nem eu. E se nós não quebrarmos essa estrutura, as coisas vão permanecer do jeito que estão e a tendência é piorar. Sabe qual é o maior resultado disso? É a situação que estamos vivendo agora. É resultado de um governo corrupto, né? Eu votei na Dilma, mas este governo que está aí é corrupto. E por que ele é corrupto? Porque é sabido lá na autoesfera que nós aqui embaixo, legalmente, não temos um veículo de acesso direto e em tempo real até eles, para interferir, para cobrar, para colocar um freio neles. E aí você vai me perguntar, mas se a situação toda é essa, como é que se faz, como é que nós vamos agir? Nós vamos agir num primeiro passo, fazendo isso que estamos fazendo aqui. Cada um de nós levando o seu ponto de vista, aquilo que conseguiu enxergar para o outro. E nas suas rodas de amigo aí perto do seu bairro, dentro da sua família, levantar essas questões. Não deixa a televisão predominar sobre a sua rotina diária, nem esses vídeos banais de YouTube. Isso não vai construir nada. Concluindo, a verdadeira mudança do Brasil e da nossa sociedade vai ter início quando nós mudarmos a nós mesmos. Então, mude a você mesmo. Ou então, colabore com a mudança de todos nós, através de debates, de discussões e, num segundo passo, através da atitude. Tá ok? A gente se vê no próximo vídeo.